Olá, minha gente, grata por estarem aqui comigo no canal. Hoje eu escolhi mais uma vez o tema dependência, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Falar do oposto, da atitude oposta à dependência, que é o evitar de maneira exagerada depender, o evitar se apegar, a antidependência, né? Que como é chamada. Então isso acontece muito quando a pessoa, na verdade, que é dependente, o que foi dependente, o que precisou de alguém, na verdade não foi correspondido, não teve o devido retorno do que esperava, do que precisava, não é? Então, com uma atitude de resposta instintiva, natural e muitas vezes mecânica, essa pessoa se torna não dependente, ou seja, ela se torna apavorada de depender de qualquer coisa, pessoa ou situação na vida. Então ela vai ter uma atitude absolutamente aversa a pedir ajuda, a receber ajuda, a precisar do outro, ou deixar que o outro ajude ou auxilie em qualquer coisa. E isso também está envolvendo esse outro como Deus, o universo, né? Forças superiores, ou seja, a pessoa acredita que ela está separada e que ela é sozinha e que ela só pode contar com ela própria e pronto, né? Isso é fruto do quê? Isso é fruto da decepção, da frustração, de em algum momento ter precisado e não ter podido contar, né, com o objeto, com a pessoa da qual se precisava. E isso pode ter acontecido numa fase muito precoce. A pessoa pode até nem se lembrar quando foi que ela decidiu que ela nunca mais ia depender de ninguém. Então, essa atitude, ela é totalmente oposta à da pessoa que acredita que não vive sem o outro, que precisa do outro para ser feliz, que faz do outro a sua droga ou o remédio para poder sanar a sua ansiedade. Então, esse é o polo oposto a esse ponto. E, paradoxalmente ou curiosamente, muitas vezes essas pessoas se encontram, se atraem. A pessoa que precisa, e a que não quer precisar de maneira nenhuma. Porque a que não quer precisar de maneira nenhuma, na verdade, muitas vezes, né, como essa moeda está do outro lado da mesma coisa, essa pessoa que não precisa, na verdade, de uma certa maneira, vai gostar que precisem dela. É paradoxal isso, né? Mas sim, muitas vezes vai gostar que precisem dela, mas dependendo do grau de saúde ou de autoconhecimento que essa pessoa tenha, ela vai ficar incomodada e vai reclamar das pessoas que dependem dela. Ela faz por onde que os outros dependam dela, apesar de que ela não precisa de ninguém, não quer depender de ninguém, tá? Mas muitas vezes também se sente sufocada, se sente exaurida, se sente sugada porque todos precisam dela, né? Então vai ser a pessoa que vai ser vítima do dependente. E quanto mais ela vê aquele dependente, é como se mais ela estivesse se lembrando de alguma coisa dentro dela que não está resolvida, só está reprimida, né? Resolvido é quando encontra um caminho no meio. E aí o termo que é utilizado para isso, que se fala atualmente, é interdependência. É perceber, sim, que existem pontos que sou eu, comigo, eu é que vou cuidar de mim, eu posso resolver o problema, eu não preciso envolver o outro, porque eu sustento, porque eu tenho já estrutura, já confio em mim, já confio nos meus recursos, já confio no meu sistema, porém, tendo o bom senso de perceber que em alguns momentos eu vou precisar sim do senhor do táxi que vai me levar para algum lugar, do médico que vai me atender, mesmo de um favor de um amigo quando eu precisar, porque não estou bem fisicamente, né? Ou vou poder acolher também com o coração aberto, uma ajuda quando vem bem-vinda, quando alguém realmente tem vontade de me apoiar em alguma coisa, ou seja, é entender esse meio termo, quer dizer, que significa aonde eu sou eu e eu cuido de mim, mas aonde também eu me abro para que o outro cuide de mim, para que o universo também me ajude, para que Deus também me ajude. Entendeu? Para que eu também não me sinta isolada do tudo e do todo. Porque nesse sentimento de isolamento, realmente fica pesado, né? Porque é exagerado. E é exagerado por quê? Porque o medo, quase pânico de ficar dependente, como muitas pessoas à volta da própria pessoa que não quer ser dependente,
é que está por trás disso. Então, a antidependência não é uma solução para a dependência, é só uma outra maneira de lidar com aquilo, porque no fundo a pessoa é dependente não assumida e tenta evitar isso indo se isolando, na verdade, né? Mas a prova de que isso está dentro dela são as pessoas à volta, a necessidade que ela tem de lidar com essas pessoas e até os incômodos que ela tem, mas que mantém ela fixa ali, né? Então a dependência, a codependência está muito ligada a isso. E para mim, na minha opinião, é parar para refletir, né? Para observar o medo, esse medo de receber e de se abrir para não depender, mas para receber ajuda, para interagir, porque a palavra dependência por si só é um pouco pesada, né? Mas é colocar no sentido assim, sou autônomo e tenho autonomia até um certo ponto, e até um certo ponto não tenho autonomia, porque a vida é assim, a gente não tem autonomia para tudo, a gente não manda em tudo, a gente não controla tudo. Tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, então nesse ponto a gente não é autônomo, a gente não é independente, a gente está vulnerável a leis cósmicas, a leis físicas, às leis, várias leis, não é? A leis espirituais, a acontecimentos que chegam e a gente não dá por eles e não tem o que fazer com eles. Isso significa a gente tem que fluir com eles, ou seja, a gente não pode fazer, né? Então, essa cura, né, tá justamente na pessoa que exagerou exercitar receber, exercitar pedir, exercitar tentar jogar um pouco com isso, né? E principalmente perceber que não tem nada para temer, porque a dependência ela é uma qualidade da criança carente, que vive dentro da gente. E a cura para a criança carente é justamente o reencontro com a gente mesmo, entendeu? É a gente começar a aprender a olhar as coisas que a gente tem, as coisas que a gente já alcançou, fazer uma lista, fazer um caderno, colocando tudo que eu consegui, tudo que eu tenho de bom, tudo que flui de mim, todas as coisas que eu já ganhei, porque a nossa mente ela é muito preparada para esquecer o que a gente tem e lembrar o que a gente não tem. E isso é o ponto. E aí eu fico com medo, porque eu não sei direito, eu acho que eu ainda estou carente, ainda falta muita coisa. E até pode faltar, porque eu não me apropriei ainda do que eu já tenho. Então o caminho é de reapropriar, melhor dizendo, reconhecer o que já se tem, porque se você está vivo agora assistindo esse vídeo, pode ter certeza, você já tem muita coisa. Você não estava nem vendo esse vídeo se você não tivesse. Você não tinha nem chamado para ouvir isso. Você não estava nem aí, sentadinho, interessado nesse tipo de assunto. E você não estava vivo mesmo. Você não estava vivo mesmo, a verdade é essa. Então, tem muita coisa que você ganhou, você tem muito recurso, você já tem forças aí dentro capazes de te mostrar que você não morre por ninguém nem por nada. E se você não morre por ninguém nem por nada, não tem que ter medo de perder, ou não tem que ter medo de não conseguir, ou não tem que ter medo de, vou ficar dependente e se a outra pessoa for embora. Você não vai morrer, não, por causa disso, não. Você vai morrer um dia, como eu também, por outras coisas. Mas não por isso. E isso tem que ser reconhecido internamente, né? Então, a minha orientação nesse momento simplificada é faz uma lista das coisas que você tem, das suas vitórias, dos momentos que você fez diferença, entendeu? Daquilo que você resolveu por você. E também faz contabilidade dos momentos que você recebeu ajuda, pediu ajuda e não morreu de medo porque, ai meu Deus, e se eu ficar pegado? Se ficar pegado, não pegou. E se aquilo que você ficou apegado foi embora, você vai ver, ok, quantas coisas foram embora. É isso que tem que ficar claro, entendeu? A gente é pronto para se adaptar e para fluir, a vida nos prepara para isso. Deus, o universo nos prepara para isso. Não há por que temer. Não há por que temer. Eu queria te dizer isso, tá? E de experiência própria, eu queria te dizer isso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha feito sentido pra você. Se você achar que faz sentido, partilha. E fica aqui com a gente no canal, tá bom? E obrigada pela tua atenção. Tudo de bom. Tchau, tchau.